Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje temos um novo tema, daqueles que eu acredito que muitas pessoas acham que conhecem, mas ao mesmo tempo tem muito segredo. E para isso eu quero chamar aqui o meu amigo, o Renato, que é aqui um conhecedor desse tema que hoje eu acho que vocês têm que assistir até o final, porque tem muita coisa aqui para nos transmitir de conhecimento sobre inox. Vamos lá? Consegue falar sobre inox? Então estamos aqui na empresa do Renato, que é essa empresa que há anos, né, é muito bem conceituada, que é a Oficina do Mar. Você pode falar para a gente um pouco sobre os produtos, sobre essa questão de inox? Então, nós estamos aqui há mais ou menos 30 anos e passamos por vários segmentos e hoje em dia a gente está num desenvolvimento constante, né? E você, pelo jeito, é um artesão, né? Um artesão. Nosso trabalho continua da fase mais, dando ênfase mais para o lado artesanal do que propriamente tecnológico, né? Mas sempre visando qualidade. Então você pode nos explicar um pouco sobre as peças que você faz? Bom, podemos entrar? Claro, Tá bom. Então, aqui que a gente se esconde. Se esconde não, né? Aqui que vocês conseguem ter um pouco Isso, aqui nós temos um pouco de tudo que nós fazemos, né? Tanto da área naval como da área residencial. Mas, ô Renato, aqui a nossa preocupação é, inclusive, que os nossos acompanhantes aí do Mar de Amigo tenham um conhecimento sobre o que é inox, né? Quando a gente vê qualquer coisa, né? Você faz um talher, você vê uma panela, você vê, né? Você tem, todo mundo fala inox, né? O inox é o seguinte, você tem uma infinidade de ligas, tá? Você tem hoje 40, 50 tipos, cada um tem uma função. Não existe o inox ruim nem o inox bom. Cada um tem uma função, tem uma finalização específica. O que você tem? Num talher, o aço inox numa colher é diferente do aço inox da faca. A faca tem que cortar e a colher não. Então, o aço inox da faca, ele tem uma liga um pouquinho diferente. E me explica uma coisa, porque quando a gente vê o inox, o que identifica geralmente é pelo brilho, né? O brilho. A pessoa chega lá, vê uma questão com brilho, ele acha que é de inox, né? Eu vejo alguns barcos aí de alguns fabricantes que você olha ali, tem uma torneira, que a torneira ela não é bem inox, ou seja, é um plástico que foi niquelado. Qual a diferença de inox e ferro? O que é? Não, o ferro é o seguinte, praticamente o ferro é o alto teor de carbono, tá? Você no inox, você tem, em alguns casos, um pequeno teor de aço carbono, tá? Mas você, nessa liga, você tem uma série de outros produtos, você tem molibdênio, você tem o níquel. O níquel, basicamente, o que é? Você é o que transforma o carbono em aço inox, tá certo? Tá. É o básico, tá? Tem outros componentes, tem manganês, tem um monte de silício, tem um monte de coisa. Mas a base mesmo é o níquel, que é o que transforma o carbono em aço inox. Então, Renato, você tem alguma peça dessa Vamos lá, do escapamento? Isso. Porque o escapamento, para que muitos dos nossos acompanhantes da parte náutica, eles não conseguem entender qual a necessidade. Numa peça de escapamento náutico do motor marítimo, então nós estamos falando aqui de uma peça que é feita com um determinado inox. Que inox Isso, que é esse? O 316. Esse é o 316? 316L, tá? 316L. Isso, então o que acontece? Inclusive a solda, tá? Então aqui é feito, primeiro, o corte não é feito com contato metálico, aqui não tem ferro encostando, então porque você não pode ter, a contaminação aqui é zero, tá certo? Então o que acontece? Você tem o corte da peça, tá? Aí você tem a preparação da superfície onde vai ser soldado, onde é feito o chanfro, tá? Depois você faz um sistema de ponteamento que é para posicionar todos esses gomos, né, para dar o formato, tá certo? E depois você tem a solda propriamente dita, tá?
A gente não retira essa solda por questão de segurança, tá? Outra coisa, em cima de uma peça dessa, normalmente a gente trabalha até com material com uma espessura maior do que seria necessário. Por quê? Porque é uma segurança. Num barco, você tem essa peça encaixada no motor e presa na saída do escapamento. Você está sujeito aqui a vibrações, tá? Isso é uma parte péssima para o aço, tá? Isso também tem outro fator que tem que o motor tem que estar devidamente aterrado, tá certo? Porque você tem uma reação química que chama eletrólise quando você tem diferença de materiais. Então você tem no motor você vai ter ferro fundido, você vai ter outras ligas de material e junto com a água salgada passando aqui você cria uma pilha. E então dentro do que você está me dizendo que o top, ou seja, a qualidade máxima de um aço, de um inox, é o 316L, tá? Então, para escapamento. Então quer dizer que um armador ou um estaleiro, ele que define qual é o tipo de inox que ele quer que seja utilizado em determinados Exatamente, do barco, é isso? Exatamente isso. Sempre se se criou uma expectativa em cima do aço inox 316, tá? Hoje na Europa, muitas partes dos barcos estão sendo feitos em aço inox 304. Por quê? Porque a finalização desse aço, o acabamento, é feito de uma maneira que não se conseguia fazer alguns anos atrás, tá? Um é o polimento, que é um polimento normal que se dá, e hoje você tem um polimento de alto brilho, que ele passa por mais etapas e você consegue dar um acabamento perfeito. Você eliminando o risco, você elimina problemas futuros, entende? Que você não vai ter acúmulo de sujeira nesses micro riscos, tá certo? E, em base a isso, você consegue trabalhar com vários materiais e ter um custo cada vez mais acessível. O polimento faz diferença? Muito, total. Total. Por quê? Por quê? O que acontece? Todo o sistema, a microcorrosão, ela começa o quê? Você tem microfissuras, tá? Que são risquinhos. Nesse risquinho você tem um acúmulo. Quanto mais próximo você estiver do mar, obviamente você vai ter acúmulo de um sal dentro, tá? Esse sal é corrosivo. É o sal que dá uma amarelada na peça. Não é perfurante, mas não deixa de ser uma corrosão. No momento que você faz o polimento corretamente, você cria uma proteção, tá? Você vai sumir com essa. Então não tem como esse tipo de, podemos falar poluição? Podemos. Essa poluição se aderir ao aço. E quando a gente olha assim nos barcos, algumas peças de inox, e você vê assim um gotejamento, algum escorrimento que é tipo ferruginoso. O que é isso? Isso é a corrosão ou o material que, digamos, que não foi adequado para isso aí. Tá? Isso pode ter até uma partícula, digamos, se a pessoa usar um serrote, um arco de serra para cortar isso aqui, e não limpar essa área, você vai ter uma contaminação de carbono nessa área. A solda vai cobrir isso aí por um certo tempo, mas depois isso vai aflorar. A ideia exatamente de estar recorrendo você com os seus conhecimentos é para poder mostrar que não é questão de ser barato ou ser caro, tem um valor agregado. Tem um valor agregado. E esse valor agregado, ele tem que entrar desde do tipo de material e a qualidade do artesão ou do técnico que está fazendo essas peças aqui. Né? E pelo que eu estou vendo aqui, você tem várias curvas aqui. Nós temos, da linha Volvo, nós temos praticamente tudo, né? Tem tudo já pronto, então quer dizer que aqui não precisa ir lá medir para poder fazer. Inclusive, nós deixamos de ser, a gente não monta há muitos anos, tá? Então nós deixamos fazer essa parte, digamos, de instalação. Isso é para o mecânico, não é para nós. Simplesmente o pessoal pede o tipo de escapamento que eles querem e a maioria das peças não tem pronta entrega. Em média, quanto tempo demora para se fazer uma peça como esse daqui? Vamos falar aqui um D11, né? D11. Tá? Não, isso é feito em praticamente 2 dias. Tem D11. Peças mais complicadas, que nem o D13, tá? Que são peças que, digamos, que tem muito, digamos, tem muita conformação, tem muita modelagem, né? São peças bem mais complicadas de fazer, né? Todos eles seguem o padrão Volvo. Deixa eu pegar essa peça. Essa é pesada. Até pode fazer uma pergunta. Tá? Eu tenho essa peça aqui, que isso aqui é uma obra de arte. Me fala uma coisa, um escapamento desse aqui, ele pode ser reaproveitado? Não, tem muita gente que tenta aumentar a vida útil ao extremo, tá?
Mas aí vai lá, quando aparece um furinho, você tem uma corrosão interna, praticamente em forma de uma pirâmide por dentro, tá? Então, o furinho embaixo já deve ter quase um rombo, tá certo? Então, no momento que você vai soldar, você vai mexer com todas as moléculas, então você vai alastrar. Isso aí vai alastrando, é irremediável. Dá para trocar um pedaço? Às vezes dá, mas é muito raro quando você tem um furinho aqui que você não tenha outros pontos já com uma predisposição para corrosão. E essa solda que você mostrou aqui, ela tem que ser do mesmo material? Mesmo material, 316L. Então, a solda também, ela é certificada. Nós temos nossas bancadas de solda são em alumínio, tá? Para não ter contaminação. Estou falando, nós não podemos ter o contato de nada de carbono ou ferro para isso aqui. Inclusive o corte nosso é feito com discos como se diz, de um material sintético para não cortar com ferro isso aqui. Ah, tá. Se a gente usar uma serra elétrica para cortar isso aqui, nós temos que retirar a parte de contato. E como eu posso distinguir o que é ferro niquelado é fácil. E o inox? O ímã. O ímã. Então, colocando o ímã, se o ímã grudou é porque é ferro. Aí é ferro, não tem meio ferro. Mas existe inox imantado? Existe, que é uma liga que chama 430, tá? Tá. É bem específica, tá? Ela tem até propriedade boa para térmica, inclusive também vendem ele como aço térmico, tá? Mas ele não serve para náutica. Você tem alguma coisa que seja imantado aqui que a gente possa... Você pode... Deixa eu só te mostrar aqui. Ó, esse mesmo quadro, tá? Tá. Esse quadro aqui é em aço 430. O ímã pega como se fosse ferro, tá? Tá. Aí você tem os escapamentos, obviamente, não vão pegar, tá certo? Essa churrasqueira também não vai pegar. Aí você tem essa grelha, também não vai pegar. Essa grelha aqui, ela, devido ao corte laser, essa peça só é possível ser feita por causa que é feita em aço 430. Se você for ver, ela pega o ímã, tá? Então aquela gruda. Ela gruda. Não vai ter oxidação, tá? Tá vendo? Ela não vai ter oxidação, tá? Tá. E esse então é um inox 430. Ele é o chamado aço térmico. E aquele foi cortado em laser. Isso. Se fosse usar o 304 ou 316, essa peça empelharia inteirinha. Por que não pode ser feito um escapamento com essa peça, então? Porque esse aço só é produzido em formato de chapa. Só chapa. Só aço plano. Não existe tubos. Para os escapamentos, a gente usa tubo. E aqui, por exemplo, aqui você tem peças, eu estou notando aqui que isso aqui é um corte a laser. Isso. Né? Aqui também é laser. Aqui é laser. Você tem algo que é feito assim mais artesanal? Isso aqui essa peça é toda feita à mão. Essa é feita à mão. Isso. Olha que coisa. Tá? Que peça. Ela é toda feita à mão. Então quer dizer que cada peça dessa ela foi soldada aqui, foi dado acabamento. Foi dado acabamento e daí tornou isso aqui tudo. E isso tudo aqui, ou seja, esse polimento que é o que você está dizendo. Esse polimento foi feito aqui. Feito aqui. Que é isso que é um dos grandes diferenciais. Exatamente. Por exemplo, essa peça aqui, que é interna, tá? Essa aqui a gente usa o aço 430, tá? É um pouco mais barato, certo? E eu não teria por que fazer ali um aço 316. Hoje, Renato, o teu percentual de confecção, tanto para a área náutica ou para a área residencial? Olha, atualmente nós estamos assim, numa faixa de 70% residencial, 30% náutica. Por quê? Porque a gente saiu fora da linha de montagem dos barcos. Então, hoje nós fazemos peça para os barcos. Nós estamos trabalhando com alguns estaleiros e para a gente fazer essas peças para os estaleiros, o que acontece? Eles fornecem um molde para a gente. Então, a gente consegue ter um custo muito melhor, com uma precisão, por exemplo, você faz um guarda-mancebo para uma lancha, tá? Essa lancha sofre um acidente, amassa, sofre alguma avaria, a gente consegue reproduzir aqui um guarda-mancebo dentro do nosso molde e é idêntico. Então é tirar um e colocar o outro,
tá certo? Então você tem uma precisão. Então, isso pega a mão, o que for, a peça que for. E aqui no caso, por exemplo, né, a gente vê, que eu vejo até na La Marina, tá? A gente vê muitas peças, né? Inclusive até, olha, você vê ducha, né? Você vê ducha, você vê dobradiça, né? Se você puder me dar... Toda. Essas são que a gente desenvolveu para a náutica. Tá? Isso tudo feito aqui dentro, Isso né? é tudo aqui, ó. Tá certo? Então, são peças, digamos, são clientes que pedem, às vezes nos interessa manter uma peça em estoque. E são peças que são praticamente Isso aqui, uma obra. isso aqui é exatamente isso. Bom, então, Renato, agora para não tomar mais seu tempo, eu gostaria, se puder, fazer um pequeno tour ali. Eu sei que não dá para poder vamos dar uma volta. olhar tudo, né? Vamos dar uma... Desculpa que você me pegou meio de surpresa aí, que a oficina não está preparada para isso. Tá? Não, mas o que a gente precisa é levar informação para os nossos amigos. Isso aqui são os guarda-corpos de uma casa que estão preparados, já foram revisados, vão ser entregues hoje à tarde. Esse é um guarda-corpo para uma residência. Um terraço. Um terraço. Isso, tá? E nem eu estava falando para vocês, esse Aço 316 que acabou de chegar, que isso vai para o trabalho naval. Ah, esse aqui são tubos de Aço inox 316. aço inox 316. Isso. Tá, Tá? 316. Eles são crus, que eles vão para confeccionar, confeccionar, de isso. peças náuticas. Isso. Né? Pô, interessantíssimo. Aqui também, como você tinha falado, vocês Algumas peças nós trabalhamos com alumínio. faz alumínio e até cobre, né? Isso. Aí nós trabalhamos, inclusive a gente faz os tanques de combustível. Até pouco tempo atrás a gente fazia eles em aço inox. Hoje só fazemos ele em duro alumínio naval. Ah, é? São Então pena você que faz eu não também- tenho nenhum para te mostrar aqui. Você faz tanque de combustível também. Isso daqui o que é, Renato? Isso aqui é um carrinho para jet ski. Tá? Aqui vão ser colocadas as rodas, tá? E ele vai levar o jet ski. Ele tá de Então cabeça- isso daqui tá de é uma cabeça peça... pra baixo. Ah, tá. Ok. Então o tá jet aqui. ski aqui é o berço dele. Aqui é o berço e vão Tá. ser colocadas as rodas aqui. Tá, então essa é uma peça de alumínio, Isso. né? Tá? Ela vai entrar no mar, ela vai ter... Que se o cliente também fizer questão que faça isso daqui em inox, você vai fazer, o dá pra trabalho é o fazer, mesmo. tranquilo. O que é o mais antigo aqui? O que você tem aqui de mais antigo quando você começou? Os tornos. Os tornos. Então tem os tornos, né? São máquinas, digamos, até hoje, olha, isso aí é uma máquina que não pifa, ela é perfeita. Depois nós temos as calandras, isso aí para curvar os tubos. Aqui nós continuamos com solda, tá? E nós temos tem essa máquina, tem as máquinas, hoje quase tudo é... Aqui então é solda. Solda. O que ele vai fazer ali Como agora eu é estava solda. falando, a mesa é em alumínio para não ter contaminação no material. Tá. Isso aqui nós temos a primeira máquina da Baixada, que é solda laser, tá? Ah, isso é uma solda laser. Solda laser, que ela te dá uma qualidade de solda acima da média. Mas e qual a diferença? Como é que é isso? Pode me mostrar? Eu gostaria de mostrar para as pessoas, Deixa né? eu ver. O que a gente pode ter aqui? Ela permite que você faça uma solda dessa, que com a outra máquina você não vai ter. E outra coisa, aqui você não tem empeno. Você não tem empeno. Então isso aqui ficou perfeito. Ficou perfeito, você não tem empeno. Em alguns casos, Quando você fala em peno, desculpa pegar de novo aqui, mas só para ficar bem claro. Quer dizer que aqui que você fez, se você fosse soldar aqui isso aqui teria uma deformação muito grande. da forma convencional. Isso. Aqui praticamente você consegue soldar com a mão do lado, praticamente. Com a outra máquina você teria que estar com luvas, você travar a peça, tá? Tá vendo? E aqui, ó, praticamente parece uma dobra, não é uma dobra, é uma solda. Essa máquina também te permite soldar o quê? Espessuras muito finas. Interessante, perfeito essa E ela solda alumínio também, ela solda cobre, ouro, titânio. Isso aqui já foi soldado. Foi soldado. Aqui Isso. ficou perfeito. Isso, foi só lixado. Eram duas peças que agora estão unidas. E essa máquina solda qualquer material, ela funde. Fantástico. Muito interessante. Então essa máquina aqui tem esse material. Pô, parabéns, show. Então, aí depois nós temos aqui um pré-acabamento, né? Depois nós temos aqui corte, né? E depois Aqui fazendo isso aqui é uma churrasqueira que foi reformada agora, né? Tá? E depois nós temos aqui mais corte, Aqui é mais corte também. Isso aqui é a guilhotina, e depois nós temos uma dobradeira,
tá? Ok. E é pesada, né? Material já, tá? E aí embaixo, polimento. Lá embaixo o polimento. Polimento, tá? Muito bom, bacana, poxa vida. Renato, olha, parabéns, né? Parabéns. Obrigado. Mas, Obrigado pela oportunidade aí. não, inclusive, veja bem, eu que agradeço, porque a gente, inclusive, todo o nosso vídeo, nós sempre temos o encerramento com o slogan. Porque tudo isso daqui, tudo isso é feito para... Por quê? Porque navegar é saudável. Navegar é preciso. Então, portanto, aqui, né, você faz parte de um mundo que traz as pessoas para a náutica. É verdade, é verdade. Então, muito obrigado por nos receber. Maravilha. Desculpa por tomar seu tempo. Nada. Forte abraço. Obrigado.